Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Glorificado seja o Senhor, por esse momento, fazer uma oração ao Deus de Abraão, ao nosso Deus, Deus de Israel, Jesus Cristo, o Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão José Frutuoso, Deus te abençoe. O Senhor, a sua empresa e todos os seus empregados. Louvado seja o Senhor. A paz, Adriana, louvado seja o Senhor. Estamos aí correndo, já saímos, voltamos, é a correria do dia. Hoje o primeiro dia da semana de trabalho, o segundo dia, da semana. E nós queremos glorificar a Deus. Eu vou fazer uma oração sobre esse capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, ontem inclusive li na igreja, ele é interessante. Paz do Senhor Jesus aí, Bispo Dário, Pastora Vera, louvado seja o Senhor, que aí representando o nosso ministério lá em Rio de Janeiro, Petrópolis, Rua Paulo Barbosa, que bom, né? Graça e paz aí, a paz para todos os pastores, pastor Fábio, pastor Bruno, pastora Margarete, todos aí, do Senhor Jesus. A gente não lembra o nome de todos, mas vai a paz do Senhor Jesus para todo o povo do Rio de Janeiro, representado aí. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo o que colocares a mão, e te abençoares na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Muito lindo, né? A gente sabe que esse momento Moisés, na verdade, ele exorta o povo aqui a exortação é na orientação, do povo, porque o povo, por mais que Deus tenha feito milagres, buscou a Deus pelas bênçãos. E isso Moisés acaba alertando, Moisés acaba falando que as bênçãos elas nos alcançariam, que a terra seria fértil, produtiva, e que em tudo aquilo que pusessem as mãos seria abençoado. Mas tudo isso ele deixa claro no versículo 9, e ele também inicia o capítulo 28, versículo 1, dizendo: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Então a gente vê que ser abençoado é ter o dono da bênção, Então eu gosto muito desse entendimento, de ter o dono da bênção sempre, porque o dono da bênção ele vai sempre estar junto, no meio da luta, no meio da prosperidade, no meio da adversidade, no meio das batalhas, e Deus sempre foi com o seu povo, Então ele constitui a nós como povo dele. É muito lindo, E a gente vê que, porque aqui está muito próximo ainda do começo ali, onde muitos se ausentaram de Deus, muitos esqueceram os mandamentos. Então Moisés é um homem que Deus usa para libertar, Ele tem a figura do libertador, de Cristo libertador também. Então
O segredo, né, é o que nós vamos orar agora, nessa manhã, nesse pão diário. O segredo da bênção. A bênção de Deus, ela tem um segredo. Porque a bênção, ela não pode ser momentânea. Não deveria ser momentânea e passageira. Ela deveria ser a bênção constante, né? Porque a bênção que Deus dá, ela é constante, ela é transitória e ela alcança ao futuro. Então a bênção, ela não é só ali, ela transborda, por isso ela é transbordante, sacudida, né? Mas tem um segredo da bênção de Deus: permanecer em tudo que puser as mãos, permanecer a bênção, né? Ela ter constância na vida da gente. Então ele diz assim, no versículo 9, o Senhor te constituirá para si como povo santo. Como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares dos seus caminhos. Muito lindo, né? Então, esse é o segredo. A chave da conquista das vitórias, ela está no guardar os mandamentos do Senhor e andar no caminho, nos seus caminhos. Então isso é tremendo, né? Jesus, ele está dentro de Jerusalém, que é a pessoa de Deus, na pessoa do Filho encarnado, e o Espírito Santo que está com ele, que são as três pessoas reveladas ao homem, né? E ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele é o caminho. Então, se andar, quando Moisés disse andar, né, nos caminhos do Senhor. E Jesus olha para Jerusalém e o seu povo, o povo que conhece, tem conhecimento e guarda os mandamentos do Senhor. Ele diz, se andares nesse caminho, eu sou o caminho. Então Jesus Cristo é a estrada que nos leva ao amor de Deus, à misericórdia, à graça. Ele é essa estrada pavimentada pelo seu amor, o asfalto da estrada do caminho de Jesus é o amor de Deus, é a misericórdia, é o favor de Deus que nos alcança. Eu gosto muito dessa palavra, favor de Deus, né? Já o apóstolo, acho que é o apóstolo Pedro, né? Se não me falha a memória, ele diz que que viesse os anos de refrigério, né? Então, anos de refrigério é coisa tremenda, né? Então, ter a graça do Senhor, ter Jesus é ter o refrigério, é ter momentos, sim, de sinais, de conquista, de vitórias, porque Deus não é derrota, mas estar no caminho, o caminho diz tudo, né? O caminho que é a estrada pavimentada pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo favor de Deus. Tudo isso está contido nesse caminho. Então é um asfalto que ele não se deteriora, não se gasta, não esburaca, não tem perigo, porque é um caminho de vida, né? De vida, de restauração, de cura, de vitórias, e a bênção permanece. Então é interessante, né? O povo, a gente vê que quando Jacó vai estar na casa de Labão, trabalhando para Labão, é um negócio de trabalho, Labão constitui ele
o organizador da agricultura do rebanho, né? Da agricultura, não, da pecuária, né? De Labão, que eram as ovelhas e as cabras. E a gente vê que chega um momento, Labão vê que as mãos de Jacó eram abençoadas. Então ele punha as mãos, o rebanho foi crescendo. Então ele não queria que Jacó fosse embora, né? Jacó, chegou um tempo que Deus disse para ele ir embora e ele não queria que ele fosse embora, porque ele sabia que pelas mãos de Jacó, o rebanho de Labão cresceu, né, se multiplicou, e que a bênção de Deus estava sobre ele. Então, nós temos a bênção do Senhor, você tem a bênção do Senhor. E é sobre esses 2 versículos da Bíblia, depois você pode ler o capítulo 28 de Deuteronômio. Ele é uma palavra, não simplesmente de bênção, mas de uma chave para a prosperidade, para a bênção de Deus permanecer e não ser momentânea. E a gente vê que Deus fala que atentamente do versículo 1 do capítulo 28, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que maravilha, né? Então a gente vê que os homens de Deus, eles foram exaltados, foram homens que Deus botou em patamar de conquista, né? Mas que isso não seja o pilar, né? Não foi o pilar para Abraão, não foi o pilar para Noé, não foi o pilar para Moisés, o pilar principal. O pilar principal é a chave de ter a bênção de Deus, que é o abençoador. Quer dizer, ter o abençoador é cumprir os mandamentos dele, é estar na obediência da palavra. E aí permanece a bênção. Então eu queria deixar isso hoje no pão diário, qual o Senhor, né, me trouxe. Ontem o Senhor me levou a falar um pouquinho desse versículo para a igreja, porque aqui é uma instituição da bênção, assim como teve a instituição da Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, assim também teve a instituição da bênção, para que o povo não ficasse agarrado somente em Deus pela bênção. Né? É tremendo isso, né? E aí Moisés ainda fala para o povo, do monte, um pouquinho antes, no capítulo 27, ele fala do monte Ebal e do monte Gerizim. Por que monte? Né? Ele traz a figura do monte porque o povo buscava a Deus nos montes, porque era nos montes que se ia buscar Deus, orar e clamar. Então ele faz uma figura do monte para o povo, né? Ele diz assim: olha, se subires o monte Gerizim, né, cumprir os mandamentos do Senhor, certamente o Senhor vai te abençoar, certamente o Senhor vai te prosperar. Mas também tem o Monte Ebal. Aí ele põe uma figura do Monte Ebal, o monte da maldição, né? Então, a desobediência, aí ele mostra, se desobedeceres, né, se vier a desobediência, né, adorar outros deuses, a cometer certos delitos que desobedece a Deus, é a desobediência, porque a gente fala muito, é uma palavra usada no Evangelho e na Bíblia, pecado, né? E a gente fala pecado, às vezes a gente fala de alguns pecados assim, fúteis que acontecem, que a gente erra, mas o pecado que
que nos afasta de Deus é a incredulidade, é adorar ídolos, né? Adorar homens, botar na frente de Deus, adorar as coisas, botar na frente de Deus. Tudo isso é idolatria, porque a gente ouve muito do pecado, de idolatria, do pecado, né? E tanto é pecado que se ora, o próprio apóstolo João diz isso, né? Mas tem pecado que diz que nem ore, porque não há perdão. É o da idolatria, largar Deus, as costas para Deus. E nós aprendemos com o Senhor que ter a bênção é ter o dono da bênção sempre conosco. E é isso que Moisés ensina o povo. É muito lindo, né? Então Jacó, acho que no capítulo 32 de Gênesis, fale em memória, ele sai da casa do seu pai agora para constituir a sua vida. E ele vai para Padã Arã. E na jornada que ele vai, ele sai somente com a vara do seu cajado na mão. E sem nada. E ele faz uma oração a Deus. Ali me chama muita atenção aquele momento de Jacó, em que vai numa jornada e que ele não sabe o que vai acontecer, e que ele vai constituir a sua vida, ele vai buscar esposa para a sua vida, ele vai constituir família, quer dizer, ele está olhando para um futuro que ele vai construir, né? Então ele faz uma oração que me chama muita atenção. Ele diz: Senhor, apenas com o meu cajado eu saio da minha parentela e sigo. Mas se tu for comigo, me abençoar, tu serás o meu Deus. É muito lindo, né? E de veras eu dizimarei de tudo aquilo que tu me abençoar. E tu serás o meu Deus. É muito bom, né? E Deus foi com ele de forma gloriosa. E Jacó, a gente vê que Jacó vai até o fim da vida. Agora chamado Jacó, mas também como Israel, príncipe, é um novo nome, mas permaneceu firme. E isso que nos chama atenção. Então ter o dono da bênção é melhor que só apenas ter uma bênção momentânea, que ela acontece. Ela pode acontecer naquele momento que a gente vai na igreja, faz um voto a Deus, e daqui a pouco não estamos mais nos mandamentos do Senhor. E se não estamos, aí a gente fica só com a bênção, não fica com o dono da bênção. Então Moisés ensinou o povo a ser abençoado, mas ter o abençoador sempre na sua vida. Porque hoje nós nos alimentamos, hoje nós somos supridos, mas amanhã precisamos também. E depois também. E depois também. Então a cada dia é um leão para se matar, né, nessa economia, nessa velocidade de mundo. Perdão. E Moisés ensina o povo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, então ele te exaltará sobre todas as nações, sobre tudo, né? Te fará nação santa, povo dele, povo adquirido. Que maravilha, né? E aí que aí nós passamos a ser Israel de Deus. Todos nós somos Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Olha que coisa. Se é príncipe, somos filhos do rei. Muito bom, né? Eu quero encerrar aqui fazendo uma oração para essa semana, para começarmos uma semana nesse pão diário com a bênção do Senhor. Ontem nós tivemos um culto de Santa Ceia maravilhoso, igreja lotada de manhã, igreja lotada à noite, salvação de vidas, né? As vidas se rendendo, pessoas voltando. Tivemos 2 almas que voltaram ao Senhor, não era da igreja, voltaram para o Senhor, que eram crentes
e tinham se ausentado do caminho do Senhor e restauraram a sua aliança. Então são 400 almas para o Senhor, né? 199 ovelhas representadas por cada uma. E a gente fica muito contente com isso, porque além de ser um culto de Santa Ceia, um culto é diferente. É um momento sublime, é um momento do mandamento do Senhor, de sermos batizados, de participarmos da mesa do Senhor. Por quê? Porque a Santa Ceia, ela é um memorial de lembrança, né? Ela tem que lembrar porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Por que Jesus Cristo deu a vida na cruz do Calvário? E a gente pode lembrar. Então lembrar nesse dia, né, que as nossas obras não salvam ninguém. Os nossos dízimos e ofertas da igreja também não salvam ninguém. Não pagamos indulgência, mas temos o dono da bênção e por isso tememos, e por isso nós somos dizimistas, por isso somos ofertantes, por amor ao amor do próprio Jesus fez não. E quando a gente tem esse sentimento, né, então Jesus está dentro do templo, e ele está lá sentado como um homem, como fosse um homem natural, e observando. Então chegou a hora da oferta, e a palavra diz que muitos botaram seus tesouros, mas como o Senhor é aquele que lê os nossos corações e sabe, né, e conhece, e ele está lá olhando, e muitas pessoas vieram botando seus tesouros, mas se vangloriando, né? Olha, eu dei muito, eu pude dar, olha, eu estou dando. E Jesus está observando dentro do templo. Mas levanta uma mulher, uma viúva, e ela tem algumas... Nós temos que entender que a moeda não é uma moeda desvalorizada, como a gente tem hoje. Uma moeda de 10 centavos, 20 centavos, R$1, não tem moedas de valores grandes. Nós não temos, no Brasil não tem. E as moedas era o denário ou o start. Era um valor de uma moeda dessa, era o valor de um salário do mês inteiro de um trabalhador. Uma dracma. Então eram moedas que valiam muito. E aquela mulher só tinha aquelas moedas. Não sei se era 2 quadrantes, não lembro agora. Ela tinha alguma coisa de moeda, mas era o único que ela tinha. E a palavra relata que era uma viúva, uma mulher desamparada, com dificuldade, mas ela estava no templo e ela vai escondida, porque talvez o cansaço, né, de ser idosa, sem marido, que era uma vergonha não ter marido. Então, se ela viúva, o marido morreu. Mas ela devia ter alguma coisa que era a última coisa que a palavra diz que ela tinha em valor. E ela vai e deposita aquelas moedas. E Jesus chama a atenção de todos eles e diz: olha, essa mulher, a oferta dela chegou diante de Deus. Ela deu tudo que ela tinha, mas não é dar o seu tudo. Ela deu um sentimento de amor a Deus, pela casa, pela obra, né? Que eu me lembro que eu tinha firma lá no Rio de Janeiro, em Bangu, e eu queria, no fim de ano eu pegava a caminhoneta, a Kombi, né, caminhoneta, enchia com 1000 leites, ia na favela dar, fiz isso muitas vezes, mas a motivação é outra, a motivação é totalmente diferente. Então eu estou dando, eu estou querendo um retorno, é diferente a motivação. E Moisés ensina o povo a se motivar em ter o dono da bênção,
em obedecer, em ouvir a voz dele, para que a bênção permaneça. Aí quando a gente faz, a gente não dá, a gente traz por gratidão. É o que aquela viúva faz. Ela vai por gratidão. Então Jesus nota a oferta. Ali Deus está notando o amor dela na sua oferta, no seu carinho. E não por um contexto, eu vou dar porque Deus vai me dar. Eu vou dar porque Ele dá. Não, ninguém vive sem nada e ninguém também dá o que não tem. Então a gente dá por gratidão, Senhor. Estamos aqui por gratidão. E Moisés ensina isso. É muito lindo, né? Então, se ouvires atentamente, essa é a chave da prosperidade, a chave é a obediência, é o temor à palavra de Deus. E isso faz com que a gente tenha coisas, que a gente viva bem aqui na terra, prospere, mas depois fica. Depois fica. No caixão não vai. Não tem gaveta e não leva nada. Só leva a obediência. Essa é a chave. Aí a bênção vai junto. Esse é o segredo. Então a bênção, ela permanece até para aqueles que descansam no Senhor, porque não morre, descansa. E os cuidados de Deus continuam na vida dessa pessoa. Então, o dono da bênção, ele tem um valor maior. Oremos ao Senhor. Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o dono da bênção, que nos tem abençoado, nos dado pão, ainda que temos falha, que nos perdoa, que o Senhor que alcança a graça aos teus olhos, Senhor, por temermos a tua palavra. Senhor, para que teu amor, Senhor, permaneça sobre o teu povo, para que a tua igreja, Senhor, abençoada, Senhor, tu muda história, tu muda leis e decretos, tu usa as coisas que não são para confundir as que são. Tu usa de forma gloriosa para que mostre ao povo que tu és. E se a tua igreja, o teu povo é abençoado, a igreja é abençoada. Então, Senhor, faz com que, Senhor, a tua bênção se derrame e permaneça sobre o teu povo. E que teu povo conquiste, que teu povo venha a ser povo adquirido, nação santa, possa ser, Senhor, príncipes, a qual estejam em destaque, Senhor, nesta terra, mas honrando e glorificando o teu nome. Senhor, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra e praticando, para que possa glorificar o teu nome, para que a terra esteja sempre fértil, para que, Senhor, a tua bênção, ela permaneça constante. Senhor, eu crendo nas tuas promessas, crendo na tua graça, e queremos, Senhor, subir o monte Gerizim. Queremos, Senhor, edificar as nossas vidas em Ti, ó Cristo, que és o monte Gerizim, que és a graça de Deus sobre nós, para que Teu amor, Senhor, se manifeste, e a Tua glória, o Teu favor, Senhor, alcance o Teu povo. Senhor, este favor de graça e de favor imerecido, a qual temos diante de Ti. Nós, Senhor, queremos ter a Ti sempre, em tudo, para que Teu nome seja glorificado. Eu declaro sobre esta palavra, de Deuteronômio 28, que serão nação, povo Teu, nação santa, que serão, Senhor, cabeças e não cauda, que serão, Senhor, aqueles que põe a mão na terra e ela prospera, os seus negócios, seja patrões, empregados, sejam todos, Senhor, que estende a mão a esta casa, chamada Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. Senhor, diante de Ti, os Teus povos sejam prósperos e abençoados. Em tudo, Senhor, dando cura, dando libertação, restauração e prosperando na vida financeira. Eu abençoo e declaro teu povo abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te dê uma semana próspera, de vitórias, em nome de Jesus. Amém.
Fique na paz. Lembrando que hoje à noite, às 20 horas, temos o culto do clamor. É culto, né? Ao vivo, presencial aqui nesse Space da igreja. Um culto da igreja dirigido pelo nosso bispo Edson, pastora Simone, e aí a equipe dos filhos de louvor, adorando a Deus às 20 horas. Então eu convido, compartilhe aos amigos para que possa estar esses trabalhos. Trabalho das 10 horas, trabalho das 20 horas e todas as manhãs, presencial. Essa é a melhor parte de estar na igreja em oração. Ter uma equipe orando por todos nós, todas as manhãs, de 8 às 9, na igreja. São 27 anos da igreja nesse ciclo de oração pela tua vida. Deus te abençoe. Amanhã estarei aqui às 10 horas da manhã. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém?